O Deus que surpreende. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Robson Rudes Miranda, sou da cidade de Aral Moreira, no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha história, um pouco da minha vida, o meu testemunho. E o objetivo deste vídeo é glorificar a Deus, alertar pessoas e motivar pessoas, ok? O intuito do vídeo não é denegrir a imagem de ninguém, tanto é que não vou citar nomes. Eu nasci no ano de 84 na cidade de Amambai, no Mato Grosso do Sul, e ainda bebê vim residir na cidade de Aral Moreira. Minha mãe é dona do lar, meu pai construtor civil. Tínhamos um convívio familiar normal, um lar harmonioso, porém o nosso convívio familiar foi assolado pelo vício da bebida alcoólica, que os levou em pouco tempo a decidir pelo divórcio, né? Eu tinha cerca de 6 anos de idade, minha irmã mais nova tinha 10 meses de vida. A minha criação foi um pouco difícil, porém cheia de afeto e carinho. A nossa criação foi mais na base da sobrevivência. A minha mãe teve que se virar em três, né, para nos dar uma boa educação, para nos dar estudo, enfim. O que pôde fazer ela fez, né, o que esteve ao alcance dela. Durante a minha adolescência, eu posso dizer que fui considerado um bom menino, até os 16 anos de idade. Bastante obediente à minha mãe, ouvia os conselhos, ajudava nas tarefas de casa. Porém, um determinado dia, eu tive o primeiro contato com a bebida alcoólica, por volta já dos meus 17 anos, entre 16 e 17 anos. No começo dos anos 2000, eu tive contato com pessoas de uma determinada banda musical, os quais me convidaram a fazer parte dela, trabalhando como road, né? O pessoal que mexe com carregamento dos equipamentos, montagem da estrutura, enfim. Deu-se início então a uma fase complicada da minha vida. Eu não estou dizendo que as pessoas da banda me colocaram em caminhos tortuosos, mas o meio o qual eu passei a viver, a ter contato, me levou a conhecer coisas das quais eu não deveria ter tido conhecimento e acesso. Entre 2001 e 2002, eu trabalhei numa rádio, bastante conhecida aqui em nossa região, mas foi um período rápido, uma breve passagem. Entre os anos de 2003 e 2004, eu tive meu primeiro contato com drogas. Eu comecei a utilizar o lança-perfume no período de carnaval, durante os eventos, e mais tarde eu tive meu primeiro contato com a cocaína. E o contato com esse tipo de entorpecente era corriqueiro, porque era muito fácil ter acesso a esse tipo de entorpecente. E foi nesse mesmo período que eu tive o primeiro contato, bastante rápido, com o crack. E é aqui que eu quero colocar um parênteses. Foi um momento crucial em minha vida, que desenrolaria muitas coisas, das quais eu não tive conhecimento, das quais eu não tive entendimento, e que me levaram a cometer coisas terríveis. Eu me envolvi numa relação extraconjugal, um adultério. E, de fato, essa pessoa ela tinha bastante familiares e tal. E para vocês verem como é que é as coisas, de todos os familiares, a única que simpatizou comigo foi uma irmã dessa pessoa. A partir de então, comecei a correr sério risco de vida aqui na cidade em que resido. Eu recebi então um convite dessa pessoa para que eu pudesse acompanhá-los até este local, para que supostamente eu pudesse estar recebendo uma cobertura espiritual, onde aquele risco de morte que eu estava recebendo ameaças, enfim, pudesse ser amenizado, de alguma forma protegido, né, ou eliminado. Então eu fui a este local, era um templo de uma religião de matriz africana. Então lá eu fui submetido a um ritual. E o ritual consiste no seguinte: eu fui numa sexta-feira, levei roupas separadas numa mochila. Bom, me colocaram numa banheira, essas banheiras coloniais, e eu percebi que a água estava um tanto avermelhada. Pensei que fosse pelas pétalas de rosas que estavam sobre a água, flutuando na água. E em cada canto, né, dessa banheira, haviam ali 4 velas, dessas chamadas velas de 7º dia. Uma preta, uma vermelha, uma preta e uma vermelha, intercaladas. Ok, eu fui então ali
submergido, como se fosse uma espécie de batismo, né? E ao sair dali, eu tive a minha roupa secada no corpo mesmo, né? Por uma toalha, tal, me envolveram ali. E com os pés descalços, me levaram para um terreiro, o quintal do local. E lá estava desenhado um círculo no chão, com uma estrela de 5 pontas dentro do círculo. Este desenho ele era feito, depois eu fui saber do que material ele foi confeccionado, com pólvora. E se você observar, no meio da estrela de 5 pontas, no centro dela fica um espaço ali. Então me secaram bem e me colocaram no centro daquela linha. E em cada cruzamento de linhas e em cada ponta da estrela havia uma vela, dessas velas grossas de 7º dia, que eu disse para vocês. E ali, em volta, bastante pessoas ali, né, vestidas a caráter, com instrumentos musicais e entoando cânticos, né? E me pediram para ficar ali com os olhos fechados, tal. Baixei a cabeça e fiquei ali, né? Falei, o que será que vai acontecer, né? Enfim, começaram a tocar as músicas ali e tal, em determinada velocidade, e aquilo foi tomando uma velocidade sobre-humana. Eu senti o meu corpo carregado e pesado, quando de repente a música e os cânticos, eles param de imediato. Quando dão a última pancada no atabaque e a última voz é entoada no cântico, o som para, né? Aquele frenesi, aquele movimento acelerado para de repente, e de uma maneira, não sei se alguém colocou fogo ou sobrenaturalmente, que eu estava de olhos fechados, o fogo pega fogo naquele círculo e naquela estrela. E eu bem no centro, eu só me lembro, e também não me lembro muito bem, de ter caído sobre os meus joelhos. Perdi as forças, né? E ali me recolheram do chão e tal, e passou aquela angústia, aquela zonzeira, tudo passou tal. Eu, na minha ignorância, eu achei que aquilo era uma coisa boa que estava sendo feita para com a minha vida. Porque na minha ignorância, eu não conhecia nada, nem daquilo e nem tampouco de Deus, ou nada a respeito do cristianismo, do verdadeiro Deus. Eu conhecia Deus assim, como todo mundo conhece, porque herdou dos pais, herdou dos avós, né? Deus abençoe, graças a Deus, né? O que virou já ditos populares, enfim. Como o diabo ele é o pai da mentira, não houve proteção para minha vida, nada melhorou, a coisa só piorou. E tendo estado acuado, com medo, correndo risco, eu fui colocado dentro de um carro e enviado à cidade de Campo Grande. Um amigo meu, ele me deu guarita, estendeu a mão, me conseguiu trabalho, eu estava bem lá. Em 2005 eu me envolvi novamente com a música. Não dando muito certo, eu me mudei para o litoral paranaense, na cidade de Pontal do Sul. Em 2007 eu retorno à minha cidade natal de Arial Moreira, pois meu pai havia contraído câncer. E no dia 9 de dezembro de 2007, o meu pai veio a falecer. E entre os anos de 2007 e 2008, eu trabalho como estivador, o popular saqueiro, né? Na Coamo, em Arial Moreira. Já no dia 2 de julho de 2008, nasce a minha filha. Em 2009, eu sou contratado pela Prefeitura Municipal para trabalhar no setor administrativo. Em meados de agosto de 2009, eu tenho o 3º contato com as drogas, novamente o crack. Então, sou afastado das funções do meu trabalho na Prefeitura. Começo então a trabalhar de ajudante na área da construção civil. A droga, ao tomar uma proporção gigantesca em minha vida, a dominar a minha vida, me leva a cometer o primeiro furto. Vem aí a vergonha e eu me vi no fundo do poço. E nesse mesmo período, quando eu digo no fundo do poço, houve uma situação que foi literal. Acabando a droga aqui na cidade, um amigo, um colega, ele disse, tem um local aí, distante um pouco, que tem droga. Você tem quanto aí? Eu falei, tem um dinheiro bom aí. Ele falou, vamos buscar. Fomos buscar, no meio do caminho de volta. Aqui na nossa região, quem é daqui sabe que quando o tempo está com neblina, né, é bastante fechado.
Na ânsia por consumir a droga, eu parei em um determinado lugar e falei para ele, enquanto eu vou urinar, você prepara aí. Ele falou, só toma cuidado porque tem um poço aqui. Eu falei, deve ser aí, porque tem uma laje de concreto e tal. Ele peguei e dei um passo atrás, caí dentro do poço. Eu imagino que, eu não voltei lá para medir, mas eu imagino que devia ter mais de 10 metros. Eu fui descendo, arranhando o barranco, as paredes, e caí lá no fundo. Então, imagino que Deus me deu forças e consegui escalando, subir e sair na boca do poço. E é agora que a coisa começa a ficar feia. Lembra do ritual? Naquele ritual eu recebi, segundo estudos que eu fiz, coisas que assisti referente a isso. A ideia daquele ritual era que eu recebesse guardiões como Exu Caveira, Tranca-Rua, e também foi enviado para o meu corpo Pomba Gira. Não vou entrar em detalhes aqui, mas dá uma pesquisada aí que você vai saber do que se trata esses 3, entre aspas, guardiões. Então, nesse mesmo período, a minha filha se muda para a cidade de Amambai. Eu vou para lá com o intuito de restaurar minha família, ok? E trabalhando naquele local, eu fico um mês sem drogas. Eu consigo me controlar, eu luto tal contra a abstinência. Só que no dia do pagamento, eu encontro um conhecido que também era usuário de crack. Outra queda. E no dia 2 de julho do ano de 2010, no dia do aniversário de 2 anos da minha filha, durante uma breve discussão, eu tomei a atitude mais drástica da minha vida. Depois de ter trocado poucas palavras com a mãe da minha filha, eu me dirigi até um pequeno salãozinho onde guardava algumas ferramentas, peguei uma corda e subi numa cadeira e subi em cima do muro. E do lado de fora, na beira da rua, tinha um pé de manga. E este pé de manga lançava um galho para dentro do quintal. Então eu fui lá, amarrei a corda, fiz um laço e peguei, me empurrei do muro e me enforquei. Não vou entrar em detalhes aqui, mas depois que eu fiz uma certa amizade com a mãe da minha filha, eu pedi para que me explicasse o que de fato ocorreu naquele dia. Ela detalhou para mim e eu só posso resumir e crer que a mão de Deus estava lá. Porque de fato isso ocorreu às 4 da tarde e eu fui voltar a viver mais de 5 horas da tarde. Até os bombeiros foram lá para tentar me resgatar, mas já não havia o que fazer, segundo me disseram. E o procedimento padrão é que se chame a polícia, né, para fazer a perícia, enfim e tal. Mas em determinado momento eu retornei e fluía água. Eu estava de costas, deitado na calçada, do lado de dentro do quintal. Fluía muita água da minha boca e saía muita água, muito líquido. E eu não tinha força nem para virar a cabeça para o lado. O meu corpo estava completamente gelado, como uma pedra de gelo. Eu dava comandos para o meu corpo, para mexer os dedos, os pés, para virar a cabeça. Eu não conseguia, eu não tinha forças. Aí alguém viu que eu estava me afogando com aquela própria água que saía de dentro de mim. E aí virou a minha cabeça de lado e eu fui me recuperando. Eu começo a trabalhar por conta na cidade de Ponto Porã e com Deus não há coincidência. Deus me envia para a casa de uma família cristã. Este é o meu primeiro contato com o cristianismo. Comecei a visitar os cultos na igreja que o pessoal lá ia e tal, e me sentia bastante acolhido, me sentia muito feliz naquele meio. Só que por não haver muita instrução na minha vida, não haver discernimento, eu não compreendia o que Deus queria de fato com a minha vida, eu não deixava de lado também os meus costumes, a bebida, o cigarro, enfim, os vícios que eu adquiri na minha caminhada. Então eu continuava, eu ia visitar a igreja com eles nos finais de semana, só que também não deixava os meus vícios, né? Aquela carga que eu trouxe do mundo. Enfim, eu volto para minha cidade logo em seguida e novamente eu entro com força
no mundo das drogas. E entre o trabalho, né, tudo que eu ganhava, eu gastava com droga, com bebida, enfim, nem a minha mãe ajudava em casa, nada disso. A finalidade da minha vida era manter o meu vício. E estando insustentável o estilo de vida que eu levava, de tanto um amigo meu falar de Jesus e tal, eu não queria saber. Então eu falava, vá com esse teu Jesus para lá e tal. Mas eu me vi tão desesperado, tão vazio, que nada mais satisfazia. Então eu decidi procurar uma igreja. E no dia 5 de janeiro de 2013, eu busquei por socorro. E nesse mesmo ano, no dia 29 de novembro de 2013, eu acabo me casando. E no começo tudo parecia ir muito bem, tudo correndo certo. Só que tudo aconteceu de novo. E nesse período de restauração, Deus me deu a oportunidade de eu estar adquirindo coisas que eu gosto, como ferramentas para o meu trabalho, para executar o meu trabalho, instrumentos musicais, uma moto boa. Deus me entregou muitas bênçãos nas minhas mãos, mas por 2 vezes, nesse período, as drogas entrou na minha vida novamente e levou tudo. Em 2, 3, 4 meses, ela levou tudo. Agora deixa eu finalizar aqui com vocês, para que o vídeo não fique muito longo. Quais são os motivos que levam então alguém a cair? Primeiro, quando você vai para Cristo, você é justificado por fé nele e somente nele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, correto? Então, quando você vai para Cristo, quando você é justificado por ele, você é recebido no reino de Deus por ele. Não quer dizer que você nunca mais peque, correto? Você não se torna uma pessoa perfeita. Você está suscetível a cair. Mas qual é a diferença então de uns permanecerem fiéis, firmes, inabaláveis, aparentemente, e outros caem com tanta facilidade? No meu caso, eu não estou generalizando. O primeiro motivo que me levou a cair foi o abandono da fé, né? Eu apaguei o espírito. Eu virei as costas para Deus. E um homem, se ele não está com a fé dele alicerçada e firmada na rocha que é Cristo, a tendência é cair. Outro ponto, aquilo que todo mundo, eu e você, passamos no nosso dia a dia, as lutas, as dívidas, os problemas no trabalho, os problemas do dia a dia. Então eu deixei que isso em minha vida tomasse uma proporção muito grande. Uma coisa pequenininha se torna gigantesca, porque a pessoa não está emocionalmente equilibrada e espiritualmente fortalecida. Mais um ponto, o pecado, quando você abandona a Deus, o pecado vem com uma força avassaladora. E aí você já está com brechas abertas, portas abertas. E o inimigo das nossas almas, ele vem com toda a força. Tem uma passagem bíblica que diz mais ou menos o seguinte: você está lá no mundão e tal, aí você vem e tem um encontro com Cristo, você é atraído por Ele, chamado por Ele, você é restaurado, você é feito uma nova criatura. E aí, todos os demônios, todo aquele mal que foi lançado contra ti, eles saem correndo, desesperados e te abandonam, correto? E eles ficam andando por aí. Aí acontece isso, o cara abandona Deus, vai abandonando a fé, vai relaxando na fé, tá? Aí aquele cara do mal, ele pensa com ele o seguinte: vou dar uma olhada lá como é que está a minha antiga casa. Ele vai lá e vê que está vazia, varrida e ornamentada. Então ele vai e traz outros 7 piores que ele. E a Bíblia diz que o estado último desse ser humano, se torna pior do que o primeiro. Então, com as portas abertas, as brechas abertas, ele vem e toma posse, né? Ele vem com força e usa de estratagemas para nos fazer cair cada vez mais e mais, nos afastar cada vez mais de Deus, certo? E aí entra um outro ponto. O vício na pornografia passa a ser uma impiedade, uma iniquidade, que é um pecado praticado em todo tempo,
né? A prática da masturbação, enfim, todo tipo de imoralidade sexual. E se você pesquisar, vai ter muito a ver com aquele ritual ao qual eu fui submetido. Mas o ponto principal que leva um ser humano que foi chamado, atraído por Deus, que viveu na presença de Deus por um tempo, mas decaiu da graça, é o orgulho, né? De fato, eu fui formado num lar humilde, mas eu trilhei um caminho de ilusão. Quando se está em cima de um palco cantando para o mundo, para as pessoas, elas não sabem das dificuldades que você tem na sua vida, mas gritam, aplaudem, chamam teu nome, acham que você é alguma coisa. E o correto é a pessoa que está em cima do palco não achar que é alguma coisa, mas de fato não é isso que acontece. Então, o orgulho ele é enraizado desde muito tempo na minha vida. Então, Deus ele tem trabalhado, ele tem me moldado, ele tem me mudado. Cada dia eu peço para Deus quebrar o meu orgulho, porque só quem tem um caso na família ou conhece alguém que já viveu na dependência do crack sabe o que é. Que é a pessoa está livre, né? Aparentemente a pessoa está livre, está aqui, está na rua e tal, mas ela está numa prisão. A prisão, a pior prisão da alma. Eu digo sempre que essa droga ela foi fabricada no antro do inferno, que ela prende, ela suga a sua alma aos poucos, ela suga todo o seu vigor aos poucos e te leva a cometer todo tipo de pecaminosidade, afrontando a Deus. Pois nós fomos criados à imagem e semelhança dele. E qual é o fim principal da vida do homem? A finalidade suprema e principal na vida do homem é glorificar a Deus e deleitar-se em Deus para sempre. Então, a finalidade desse vídeo, ainda que ele fique um pouco extenso, é alertar você, jovem, fica aqui um alerta. Você que está entrando na adolescência ou já passando dela. Tome cuidado com as ofertas que o mundo te oferece. Seja em bebidas, drogas, hoje tem uma moda que está entre os jovens, o cigarro eletrônico. Tudo isso é nocivo à saúde. Tem também um outro ponto. Tome cuidado com as ofertas sexuais. Tem uma aparência de beleza, mas o fim é morte. E a vida simplesmente não termina quando se morre. É aí que começa tudo. A finalidade desse canal é glorificar a Deus e ter prazer na presença dele para sempre. Nos próximos vídeos, nós vamos estar trabalhando sobre um assunto, aprendendo juntos. Você aí do outro lado, eu aqui. A gente vai estar tratando do ser de Deus e dos seus atributos, que é um tema tão esquecido nos dias de hoje nas igrejas que professam a fé em Jesus Cristo. Então, eu convido você para estar comigo no próximo vídeo. O Deus que surpreende.